Bom dia, pessoal. Hoje a prof vai fazer a correção dos exercícios de revisão lá do início da quarentena, dos módulos 1 ao 5, ok? Então, eu vou fazendo com vocês as questões. Algumas eu vou fazer aqui na folhinha, na própria folha mesmo, outras eu vou fazendo num rascunho, as que exigem cálculo. A primeira questão dizia assim: no dia, daí tá em números romanos, né? VI barra IX barra MD CCC XX e I. Então, daí tem uma data comemorativa no Brasil. Primeira coisa, traduzir esses romanos, ok? Então, aqui V é 5 com II, 1 mais 1, 5 mais 1 mais 1 é 7. Então, aqui a gente tem o número 7, ok? Daí nós temos IV. Quando o número menor vem na frente, é uma subtração. 10 menos 1, 9. Então, temos 7 de setembro e o ano é 1822. Então, ele pediu o que aconteceu nesse dia, certo? Se você não sabe o que é o 7 de setembro, você podia ter pesquisado, pedido ajuda para o pai ou para a mãe, e você ia saber que no dia 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência do Brasil. Não precisava necessariamente saber o ano, né? Mas o dia e o mês já era suficiente, é um feriado nacional, ok? Agora, questão número 2. Alguns pediram ajuda para resolver a questão número 2 quando a prof lançou, alguns mandaram e-mail. Acho que o sexto B pediu para explicar essa questão, ou sexto A, não lembro, numa dessas aulas online que nós fizemos. Então, ela diz assim: dividindo um número por 10 e subtraindo 10 do resultado, encontramos 10. Se tivéssemos multiplicado aquele número por 10 e somado 10 ao resultado, encontraríamos um número, daí tem lá as alternativas. Bom, então eu vou esquematizar a questão 2 aqui no papel, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Então, ele disse uma seguinte situação: dividindo um número, eu não sei que número é esse, eu coloquei aqui um ponto de interrogação. Dividindo um número por 10 e subtraindo 10 do resultado, encontramos 10, ou seja, o resultado deu 10. Então, vamos parar para pensar. Bom, isso aqui representa um número. Um número menos 10 deu 10. Então, que número menos 10 dá 10? 20, ok? Então, quer dizer que, quando eu fizer essa operação aqui, esse número misterioso divididos por 10, o resultado tem que dar 20. Então, que número dividido por 10 dá 20? Se eu não sei, eu posso fazer a operação inversa. Eu posso fazer 10 vezes 20, que é 200. Então, esse carinha aqui do ponto de interrogação, esse carinha aqui tem que ser 200. Por quê? Porque 200 divididos por 10 é 20 e 20 menos 10 é 10. Beleza, descobrimos um número misterioso. O que eu faço com esse número misterioso? Eu vou para a segunda parte do enunciado. Na segunda parte do enunciado, ele diz que se tivéssemos multiplicado aquele número por 10 e somado 10 ao resultado, encontraríamos um número. Então, vamos lá. Então, ao invés de eu ter feito a divisão e a subtração na sequência, eu tivesse pego aquele número, multiplicado por 10 e somado 10, quanto que a gente ia obter, certo? Então, isso aqui é uma expressãozinha numérica, lembrem-se, a gente faz a multiplicação primeiro e depois a adição. Então, 200 vezes 10 é 2.000 e 2.000 mais 10 é igual a 2.010. E daí nós temos as alternativas. Dentre as alternativas, temos lá, letra A, menor que 500. B, entre 500 e 1.000. C, entre 1.000 e 2.000. D, maior que 2.000. Então, essa resposta seria, deixa eu colocar aqui, essa resposta seria a alternativa letra D, maior que 2.000, correto? Agora, a questão número 3, também alguns alunos questionaram, o prof vai colocar o enunciado aqui, vocês podem acompanhar lá no caderno de vocês. Diz assim: na última promoção do Cine Piraporô,
foram vendidos 240 ingressos e o total arrecadado foi R$ 2.040. Observando as informações da imagem, quantos ingressos foram vendidos para estudantes? Então, se vocês observarem, não sei se vai dar para ver bem aqui na minha imagem, ela ficou um pouco escura a impressão. Ingresso R$10, estudante R$5. Então, ingressos normais custam 10 e ingresso para estudante custa meia entrada. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos colocar no papel algumas informações. Bom, eu sei que o total de ingressos vendidos foram 240, né? Então, nós temos 240 ingressos vendidos. E o valor arrecadado, ou arrecadação, foi de R$ 2.040. Então, ele quer saber quantos desses 240 ingressos eram para estudantes. O que eu fiz? Para poder resolver, eu criei uma tabelinha. Fiz uma tabelinha, por quê? Porque a gente não sabe quantos ingressos eram para estudantes, né? Então, a gente vai fazer um esqueminha para fazer uma tentativa e erro para chegar no resultado, tá? Então, o que eu fiz aqui? Então, aqui eu vou colocar uma coluna pro ingresso normal, quantos ingressos normais foram vendidos, aqui para os estudantes, certo? Aqui o valor arrecadado, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, eu iniciei o meu cálculo sendo metade de ingressos vendidos para ingressos normais e metade para estudantes, ou seja, 120 ingressos normais vendidos e 120 meia entrada, o ingresso para estudante, ok? Por quê? Porque eu sei que foram vendidos um total de 240 ingressos, então eu não posso passar disso nem faltar, né? Passar ou sobrar, ou faltar, né? Menos ou mais que 240, exatamente 240. Então, o que acontece? O ingresso normal custa R$10 e o ingresso de estudante custa 5, ok? Então, eu vou fazendo essa continha aqui. 120 vezes 10 é 1.200, 120 vezes 5 é 600. Notem que se fosse metade dos ingressos vendidos para estudante, não bate o resultado, o valor arrecadado, tem que dar 2.040. Então, eu vou tentar um outro valor. Uma coisa que vocês têm que observar é que a quantidade de ingressos vendidos para estudante tem que ser um valor par. Por quê? Porque quando eu multiplico um número ímpar por 5, o resultado é um número ímpar, tem final 5. Então, para dar um resultado par, eu tenho que multiplicar esse 5 por um número par. Por quê? Porque quando eu multiplico um número por 10, o resultado sempre vai dar par, tá? Então, só esse cuidado. O que eu fiz? Eu imaginei, então vamos imaginar como o valor arrecadado deu menos, então ingressos normais tem que ser mais. Então, eu vou colocar aqui 150 ingressos normais, 90 de estudantes. Por quê? 150 mais 90 fecha os 240 ingressos. Então, vamos fazer, 150 vezes 10, que é o valor do ingresso normal, mais 90 vezes 5, que é o dos estudantes. Então, vai dar 1.500 mais 450. Então, vai dar 1.950. Ainda tá abaixo do valor arrecadado originalmente. Então, eu vou aumentar esse valor, sei lá, colocar aqui 180, né? Já que tá dando baixo o valor. Então, se aqui é 180, aqui tem que ser 60. Então, 180 vezes 10, que corresponde ao ingresso normal, e 60 vezes 5 ao ingresso para estudantes. Então, vamos ter 1.800 mais 300. 2.100 ultrapassou o valor de 2.040. Então, tem que ser um valor menor que 180. Sei lá, 170. Vamos tentando. 170 ingressos normais, tem que ser 70 ingressos para estudante. Então, 170 vezes 10 mais 70 vezes 5. Então, vamos ter 1.700 mais 350. Vai dar 2.050. Opa, olha aqui, galera, muito perto do valor.
2050, 2040, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir 2 ingressos. Então, aqui eu vou colocar 168 ingressos normais e aumentar 2 de estudante. Vamos ver se vai dar certo? Então, vamos ter 168 ingressos normais custando R$10 cada e 72 ingressos custando R$5 cada, que são os de estudante. Então, vamos ter 1.680 e eu vou fazer 72 vezes 5 aqui do ladinho. 72 vezes 5, que a prof não sabe de cabeça, dá 10, 35, 36. 360. Agora, vamos ver se vai dar certo. Eu vou somar 360 com 1.680, vai dar 4, vai dar 9, 10 e fechou, 2040. Ou seja, temos que ter 72 estudantes naquela noite para que feche os 240 ingressos e uma arrecadação de R$2.040, ok? Então, a resposta seria 72 ingressos para estudantes, certo? Esse aqui foi um pouco mais demorado, porque a gente tinha que fazer por tentativa e erro. Alguns de vocês, se pediram ajuda para os pais, podem ter feito por um método chamado tentativa e erro, ok? Tentativa e erro não, perdão, sistema de equações. Só que sistema de equações vocês vão aprender só no 8º ano, por isso que a gente fez desse jeito, tá? Qualquer dúvida a gente conversa na aula ao vivo, tá bom? Número 4 agora, deixa a prof ler o enunciado. Ele vai dizer assim, certo ou errado? Letra A, numa divisão, o quociente pode ser menor que o divisor? Então, vamos... Opa, não é número 5, é número 4. Vamos imaginar uma situação hipotética. Numa divisão, o quociente pode ser menor que o divisor? Bom, o quociente menor que o divisor. Vamos lembrar. Quociente é o resultado. Então, ele está dizendo que o quociente pode ser menor do que o divisor. Pode, né? Se eu fizer a divisão 18 por 9... o quociente vai ser 2, certo? Então, o quociente é menor que o divisor. Então, a afirmação A é correta, então é certo. Letra B. Numa divisão, o quociente pode ser maior que o divisor? Então, vamos lá. Se eu fizer 18 divididos por 2, o quociente ficou maior que o divisor. Também pode, ok? Então, essas duas situações estão corretas. Agora, vamos ver a letra C. Numa divisão, o resto pode ser menor que o quociente? Claro que sim. Nas duas situações, ó, o resto foi menor que o quociente. Tanto o 2 quanto o 9, certo? Então, o resto pode sim ser menor que o quociente. Letra C está certa essa afirmação. Ele disse pode ser, então se existe um caso, já entra aqui. Letra D, numa divisão o resto pode ser maior que o quociente? Então, vamos imaginar uma outra situação hipotética. Vamos fazer 25 divididos por 9, dá 2 vezes 18, sobra 7. Notem que o resto é maior que o quociente. Então, isso também acontece. Então, a letra D, a afirmação está certa também. Letra E, numa divisão o resto pode ser menor que o divisor? Olhem aqui no exemplo. O resto é menor que o divisor, o resto é menor que o divisor, o resto é menor que o divisor. Sim, a letra E também é correta, está certa essa afirmação. E a última, letra F, numa divisão o resto pode ser maior que o divisor? Nunca, ok? Essa afirmação está errada. Pessoal, sempre que eu for fazer uma divisão, o meu resto sempre vai ser menor que o divisor, sempre, ok? Em qualquer caso. Por quê? Porque senão eu não consigo fazer uma divisão correta, certo? Então, eu sempre vou ter um resto igual a zero, se for divisão exata, ou uma unidade menor do que o que tem no divisor. Isso é regra, tá? Número 5, vamos lá? O número 5 diz assim, uma formiguinha passeando pelas arestas do bloco vai do vértice A até o vértice B. Quantos centímetros o caminho tem o caminho mais curto e o mais longo? Então, assim, pessoal, o caminho mais curto
ele vai ter o mesmo resultado. Independente se eu sair do A, vim por aqui, deixa eu fazer até um caminho, seguir adiante e descer, ok? Eu posso fazer esse caminho, eu posso descer, virar para esse lado e tal. Então, eu vou passar por 3 arestas, esse é o caminho mais curto. Uma aresta tem 7 centímetros. Deixa eu fazer aqui a continha. Então, uma aresta tem 7 centímetros. A outra aresta tem 12 centímetros. E a outra, 9. Ok? Que é da altura. Somando isso, nós vamos ter 19, 28 centímetros. Esse é o caminho mais curto. Independente da maneira que eu inicie, à esquerda ou à direita, se eu desça ou vá em frente, ok? O caminho mais curto é 28 centímetros. Agora, o caminho mais longo, ele vai permitir pra gente várias respostas. Por quê? Porque eu posso passear por tudo isso. Por exemplo, eu posso dar uma volta completa aqui por cima, descer e ir lá pro caminho B. Eu posso descer, dar uma volta, subir, passear de novo, entendeu? Então, eu vou ter várias respostas possíveis. Eu vou fazer essa aqui do esquema da formiguinha. Passear uma volta completa aqui em cima, descer e chegar no B, tá? Mas não é a única, ok? Tem várias possibilidades, então a gente não vai escrever todas. Então, se ela for dar uma volta aqui completa, ela vai andar 7 centímetros, depois 12, depois 7, depois 12, daí ela vai descer 9, ela vai seguir 12 e ela vai fechar em 7, ok? Isso é uma possibilidade, eu não tô dizendo que é a única correta, existem vários outros caminhos. Teve gente que achou que o caminho mais curto e o mais longo era o mesmo, por quê? Porque não podia andar 2 vezes pelo mesmo caminho. Aqui no enunciado não diz, então a gente tem essa liberdade, ok? Então 19 com 19, 38, 46... 58, 65 centímetros. Essa é uma possibilidade. Volto a dizer, não é a única, tá? Existem outras, inclusive infinitas. Se ela quiser ficar dando aqui 10 mil voltas e depois descer, é uma possibilidade, ok? Tá, agora vamos lá pro número 6. O número 6 traz 3 poliedros e ele pede quantas faces, vértices e arestas tem cada um deles. Então, vamos anotar F para faces, A para arestas e V para vértices, ok? Então, o primeiro é um prisma de base triangular, onde nós temos 3 faces laterais, uma superior e uma inferior, dá um total de 5 faces. As arestas são 3 aqui na base de cima, 3 na base de baixo e 3 nas laterais. Então, nós temos um total de 9 arestas e o número de vértices são 3 superiores e 3 inferiores, dá um total de 6 vértices, ok? Daí, a imagem aqui do meio é um prisma de base pentagonal, ela tem uma base superior e uma base inferior e 5 laterais, então dá um total de 7 faces. Arestas são 5 na parte superior, 5 na parte inferior e 5 na lateral, então nós temos 15. E os vértices são 5 vértices na parte de cima e 5 na de baixo, nós temos um total de 10. E o número, a terceira, perdão, que não é um prisma e não é uma pirâmide, mas é um poliedro, então ele vai ter, vamos contar o número de faces. O número de faces eu prefiro contar assim, o quadradinho aqui de cima, o quadradinho aqui do meio e aqui de baixo, dá 3. Daí eu tenho essa lateral aqui de cima, 4, outra lateral aqui, 5, 6, e uma de frente e uma de trás. Então, nós temos um total de 8 faces. As arestas, que são as linhas, nós vamos ter, eu também contei assim, contei 4 aqui em cima, 4 aqui no meio e 4 embaixo. 4 com 4 com 4 dá 12. Eu tenho 2 aqui, 14, mais 2 aqui, 16, mais 2 aqui, 18 arestas. E os vértices, tenho 4 aqui em cima, 4 aqui no meio e 4 aqui embaixo. Então, nós vamos ter
vértices 12, né? 4 aqui em cima, 4 aqui no meio e 4 aqui embaixo, 12 vértices, ok? Agora, vamos para a segunda parte. Exercício número 7, perdão. Folha travou aqui da prof. Vamos lá. Número 7 diz assim: a figura abaixo representa a planificação de. Então, se vocês recortarem essa figura e dobrarem, isso aqui não vai formar um cubo, um cone, perdão, nem um cilindro. E não vai formar um cubo. Um cubo precisa de 6 faces quadradas. Vai sobrar a pirâmide. Só que não é uma pirâmide completa, porque falta o quadradinho da base, né? Isso aqui vai formar uma pirâmide de base quadrada sem o quadrado, tá? Mas é uma pirâmide, ok? Agora, número 8, ele pede pra gente descrever as características de um prisma e depois as características de uma pirâmide, ok? Então, a gente tem uma matéria sobre poliedros e tem lá as características do prisma e da pirâmide na apostila. É o módulo 4, ok? Mas eu posso fazer um resuminho aqui. Então, vou colocar aqui o número 8. Qual que é a característica do prisma, ok? Então, o prisma, ele tem a seguinte característica. Ele tem duas bases opostas, idênticas. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Idênticas e paralelas. E possui faces laterais retangulares. Faces laterais retangulares. Ok? Então, essa é a característica do prisma. Agora, a gente vai ver a característica da pirâmide, ok? Então, a característica da pirâmide